Audiolivro Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, por Thomas Watson. A próxima graça que nos ajuda a suportar o sofrimento é o amor. Cultivem corações inflamados de amor pelo Senhor Jesus. O amor é uma graça tanto ativa quanto passiva. O amor é ativo. Ele impõe uma lei de restrição à alma. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5,14. O amor é a asa da alma, aquilo que a faz voar. O amor também é o motor da alma, aquilo que a move. O amor jamais pensa que pode fazer coisas demais por Cristo. Assim como aquele que ama o mundo, jamais pensa que pode se esforçar demais para obter mais das coisas desta vida. O amor nunca se cansa. Ele não se cansa, a menos que seja pela sua própria lentidão. O amor é passivo. Ele capacita a sofrer. Uma pessoa que ama seu amigo sofrerá qualquer coisa por ele, em vez de vê-lo prejudicado. O amor fez nosso querido Senhor sofrer por nós. A pelicana, por amor aos seus filhotes, quando são mordidos por serpentes, os alimenta com seu próprio sangue para recuperá-los. Da mesma forma, quando fomos mordidos pela antiga serpente, Cristo nos alimentou com seu próprio sangue para nos recuperar. O amor de Jacó por Raquel fez com que ele quase arriscasse sua vida por ela. Em Cânticos 8:7 lemos: as muitas águas não poderiam apagar o amor. Não, nem as águas da perseguição, pois o amor é tão forte quanto a morte. Cânticos 8:6. A morte abre caminho através das maiores oposições. Assim o amor abre caminho até Cristo através da prisão e da fornalha. Porém, alguém pode dizer: todas as pessoas pensam que ama Cristo. Como saberemos se temos por Ele o amor que nos levará a sofrer por Ele? Eu respondo: o verdadeiro amor é um amor de amizade, que é genuíno e sincero, bem como é evidenciado quando amamos Cristo por Ele mesmo. Há um amor mercenário e falso. Quando amamos as coisas de Deus por motivos que vão além delas mesmas. Uma pessoa pode amar a rainha da verdade pelo brinco em sua orelha, porque isso pode beneficiá-la. Uma pessoa pode amar Cristo por sua cabeça, que é como ouro. Cantares 5:11. Porque isso a enriqueceria com glória. Mas o verdadeiro amor é quando amamos Cristo por sua formosura, ou seja, pela beleza infinita e superlativa que brilha nele. Como diz Agostinho, amamos Jesus por causa de Jesus, isto é, como uma pessoa ama um vinho doce por causa dele mesmo. O verdadeiro amor é um amor de desejo e é evidenciado quando desejamos ser unidos a Cristo como a fonte da felicidade. O amor deseja união. Aquele que ama sinceramente a Cristo deseja a morte, porque a morte introduz plena união e comunhão com Cristo. Como Paulo disse, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. A morte desata um nó e amarra outro. O verdadeiro amor é um amor de benevolência e é evidenciado quando, na medida do possível, nos esforçamos para exaltar o nome de Cristo no mundo. Assim como os sábios lhe trouxeram ouro e incenso, Mateus 2:11, trazemos nosso tributo de serviço e estamos dispostos a que ele seja exaltado, mas que seja à custa de nossa queda. Em resumo, a chama daquele amor que é acendida desde o céu nos faz dar a Cristo a preeminência em nossa afeição, nos faz lhe dar de beber vinho aromático e o suco das nossas romãs. Cânticos 8:2. Se a esposa tem uma taça que é mais cheia e aromática, então Cristo beberá dela. Com efeito, jamais podemos amar demais a Cristo. Podemos amar o ouro além do que é devido, mas jamais podemos amar a Cristo demais. Nem os anjos amam a Cristo tanto quanto ele merece ser amado. Ora, quando o nosso amor ferve até atingir essa altura, então estaremos capacitados a sofrer. O amor é tão forte como a morte. Cânticos 8:6. Os mártires primeiro aderem em amor e depois em fogo. A terceira graça que nos ajuda a suportar o sofrimento é a paciência. A paciência é uma graça feita e moldada para o sofrimento. A paciência é a amável submissão à vontade de Deus, pela qual estamos contentes em suportar qualquer coisa que Ele esteja disposto a determinar ao nosso respeito. A paciência torna um cristão invencível. Ele é como uma bigorna que suporta todos os golpes. Não podemos ser verdadeiramente homens sem a paciência. A impaciência desumaniza uma pessoa. Isso coloca à margem do uso da razão. Não podemos ser mártires sem paciência. A paciência nos torna resistentes. Tiago 5:10. Lemos sobre uma besta semelhante a leopardo.
com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder. Apocalipse 13:12. Essa besta deve ser entendida como poder anticristão. O anticristo pode ser comparado a um leopardo por sua sutileza e ferocidade. E em sua cabeça estava o nome da blasfêmia. Versículo 1. O que concorda com aquela descrição do homem do pecado. Ele se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses 2:4. E o dragão lhe deu poder. Versículo 2. Isto é, o diabo, e foi-lhe permitido também que ele lutasse contra os santos. Apocalipse 13:7. Bem, como os santos suportam o calor desse julgamento ardente? Encontramos a resposta no versículo 10. Aqui está a paciência dos santos. A paciência vence através do sofrimento. Um cristão sem paciência é como um soldado sem armas. A fé mantém o coração firme para que ele não afunde. A paciência impede o coração de murmurar. A paciência não é provocada por injúrias, mas é sensata e não resmungona. A paciência olha para o fim dos sofrimentos. Este é o lema dela. Deus finalmente nos fará triunfar. Assim como o vigia espera pelo amanhecer, o cristão paciente sofre e espera até que o dia da glória comece a raiar sobre ele. A fé diz, Deus virá, e a paciência diz, vou esperar pelo tempo perfeito dele. Essas são as graças que nos capacitam a suportar o sofrimento e que constituem a armadura à prova de tudo de um cristão. Entesoure promessas de sofrimento. As promessas são as boias da fé que a impedem de afundar. Elas são o leite materno no qual um cristão se alimenta em tempos de sofrimento. As promessas são mel na ponta da vara. Guarde as promessas. Deus fez promessas de nos direcionar, de nos dar espírito de sabedoria e de nos ensinar o que devemos falar na hora que há necessidade para isso chegar. Decidam em seus corações não se preocupar com antecedência como se defenderão, pois eu lhes darei palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Lucas 21, 14 e 15. Você não precisará estudar. Deus colocará uma resposta em sua boca. Muitos sofredores de Deus podem comprovar isso. O Senhor de repente colocou tais palavras em suas bocas que seus inimigos poderiam mais facilmente criticar do que refutar. Deus nos fez promessas de proteção, como lemos em Atos 18:10. Ninguém ousará lhes fazer mal. Quão seguro estava Paulo quando tinha a própria onipotência para protegê-lo do perigo. Mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Lucas 21:18. Os perseguidores são leões, mas leões acorrentados. Deus fez promessas de sua presença especial com seus santos no sofrimento. Como ele disse através do salmista, na sua angústia eu estarei com ele. Salmos 91:15. Se tivermos um amigo para nos visitar na prisão, então nós sairemos bem. Embora mudemos de lugar, não mudaremos de guardião, pois Deus continuará dizendo a nosso respeito, estarei com ele. Deus sustentará nossa cabeça e nosso coração quando estivermos desfalecendo. E se surgirem novos problemas, então se cumprirá em nós o que está escrito. De 6 angústias, ele o livrará. Jó 5:19. O Senhor fez promessas de libertação, como lemos no Salmo 91:15. Eu o livrarei e o honrarei. Deus abrirá uma porta dos fundos para seu povo escapar dos sofrimentos. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. 1 Coríntios 10:13. Foi assim que Deus fez para com Pedro, Atos 12, 7-10. As orações de Pedro abriram o céu e o anjo de Deus abriu a prisão. Deus pode tanto prevenir uma armadilha quanto quebrá-la. O salmista declarou, o nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor está o escaparmos da morte. Salmo 68:20. Aquele que pode fortalecer nossa fé também pode quebrar nossas correntes. Às vezes o Senhor faz dos inimigos os instrumentos de romperem as armadilhas que eles próprios armaram. Esté 8:8. No caso do martírio, Deus fez promessas de consolação. Cristo disse, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. João 16:20. A água será transformada em vinho. Como Deus disse em Atos 23:11, tem ânimo,
Em tempos de perseguição, Deus abre a garrafa do vinho da consolação. Remédios são reservados para os que estão desfalecidos. Estevão viu os céus abertos. Atos 7,56. Glover, aquele bem-aventurado mártir, gritou desde a estaca em um arrebatamento santo: Ele veio, referindo-se ao Consolador. Como Deus disse através do profeta: Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Isaías 43, 1-3. O Senhor fez promessas de compensação. Deus recompensará abundantemente todas as nossas aflições. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Agostinho chama isso de juros maiores e melhores. Nossas perdas por Cristo são proveitosas, pois quem perde a vida por minha causa, esse achará. Mateus 10, 39. Coloque diante dos seus olhos exemplos de sofrimento. Veja os sofredores como padrões a serem imitados, como está escrito: Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Tiago 5,10. Os exemplos têm mais influência sobre nós do que os preceitos. Preceitos nos instruem, mas exemplos nos encorajam. Assim como as pessoas mostram aos elefantes o sangue de uvas e amoras para fazê-los lutar melhor, o Espírito Santo nos mostra o sangue dos santos e mártires para infundir um espírito de zelo e coragem em nós. Miqueias esteve na prisão, Jeremias na masmorra, Isaías foi cerrado ao meio. Embora os cristãos primitivos fossem fervidos, queimados e desmembrados, eles permaneceram invencíveis como diamante. Tal era o zelo e a paciência deles no sofrimento que seus perseguidores ficavam espantados e se cansavam mais de torturar do que eles em suportar as torturas. Quando João Hus foi levado para ser queimado, colocaram em sua cabeça uma coroa tripla de papel impressa com demônios vermelhos, e ao ver isso ele disse: Meu Senhor Jesus Cristo usou uma coroa de espinhos por mim. Por que então eu não usaria essa coroa de papel, por mais indigna que seja? Policarpo, ao comparecer perante o tribunal, foi ordenado a negar Cristo e jurar pelo imperador. Ele respondeu: Sirvo a Cristo há 86 anos, e ele nunca me prejudicou uma vez sequer. Será que agora eu deveria negá-lo? Saudras, o bem-aventurado mártir, disse: Bem-vinda seja a cruz de Cristo, meu Salvador, bebeu o cálice amargo por mim. Será que eu não sofrerei por ele? Não sinto mais dor no fogo do que se estivesse em uma cama de plumas. Um mártir disse: O tilintar da minha corrente foi uma música agradável aos meus ouvidos. Ah, que coisa consoladora é uma boa consciência. Ainda outro mártir, beijando a estaca em que seria martirizado, disse: Não perderei minha vida, mas a trocarei por uma melhor. Em vez de carvões, terei pérolas. Um terceiro mártir, enquanto estava sendo preso por correntes, disse: Bendito seja Deus por estes enfeites de casamento. Devemos considerar esses exemplos de sofrimento. Deus ainda é o mesmo Deus. Ele tem tanto amor em seu coração para se compadecer de nós, quanto força em seu braço para nos ajudar. Pensemos na coragem que até mesmo os pagãos mostraram em seus sofrimentos. Júlio César era uma pessoa de espírito heróico. Quando lhe foi predito que havia uma conspiração contra ele no Senado, ele respondeu que preferiria morrer do que temer. Múcio Cévola manteve a mão sobre o fogo até que a carne fritasse e seus nervos começassem a encolher. No entanto, ele suportou com espírito destemido. Licímaco, um bravo capitão, após ser condenado a ser lançado a um leão, quando este veio rugindo em sua direção, Licímaco enfiou a mão na boca do leão e, agarrando sua língua, matou o leão. Meu Deus! Se a natureza infundiu tal espírito de coragem e valentia nos pagãos, quanto mais a graça deve fazer nos cristãos. Sejamos da mesma opinião de Paulo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Assim eu também digo exatamente como Paulo. Porque o morrer com Cristo é lucro. Irmão, espero que você também possa ser influenciada por esse ensino, porque esse ensino está transformando aqui o meu coração aos poucos. Façamos considerações acerca do sofrimento. Um cristão sábio considerará várias coisas. Considere por quem sofremos. Nós sofremos por Cristo e não poderíamos sofrer por um amigo melhor. Muitos sofrerão a vergonha e a morte devido às suas concupiscências. Uma pessoa sofrerá desgraça pelo vício do alcoolismo. Outra pessoa perecerá por um desejo maligno de vingança. E ainda outra pessoa morrerá devido às suas concupiscências. Será que não deveríamos morrer por Cristo? Uma pessoa sofrerá por aquela concupiscência que a condenará. E será que não deveríamos sofrer por Cristo, que nos salva? Lembremos que defendemos a própria causa de Deus e que Ele não permitirá que sejamos perdedores. Certamente nenhuma pessoa se sacrificará por Deus em vão. Considere que é uma grande honra sofrer perseguição. Ambrósio, no elogio de sua irmã, disse: direi isso dela, ela foi uma mártir. É uma grande honra ser escolhido para dar testemunho da verdade, como lemos em Atos 5:41. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Este foi um título dado a reis, defensor da fé, pois o mártir é especialmente um defensor da fé. Os reis são defensores da fé por suas espadas, os mártires por seu sangue. Considere que é uma honra representar a Deus. Os mártires não são apenas seguidores de Cristo, mas seus estandartes. Os romanos tinham seus bravos guerreiros que enobreciam o campo de batalha. Deus convoca apenas seus campeões para lutar em suas batalhas. Lemos que Abraão convocou seus soldados treinados. Gênesis 14:14. Aqueles que eram mais experientes e valentes. Que honra é ser parte do exército treinado de Cristo. Os discípulos sonhavam com um reino temporal. Atos 1:6. Cristo lhes disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Versículo 8. Testemunhar por meio de seus sofrimentos a verdade da divindade e paixão de Cristo foi uma honra maior para os discípulos do que ter tido um reinado temporal na terra. Uma cruz ensanguentada é mais honrosa do que uma vestimenta de cor púrpura. A perseguição é chamada de prova de fogo. 1 Pedro 4:12. A palavra de Deus declara: eis que refinei você, mas não como a prata. Eu provei na fornalha da aflição. E afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isaías 48:10. Mateus 25:41, 46. Deus tem dois fogos. Um fogo no qual coloca seu ouro e outro no qual coloca sua escória. O fogo onde ele coloca seu ouro é o fogo do sofrimento e da aflição, para purificá-los. O fogo onde ele coloca sua escória é o fogo da condenação, para puni-los. Deus honra seu ouro quando o coloca no fogo, como está escrito: o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 1 Pedro 1, 7, 4, 14. A perseguição, como distintivo de nossa honra, é também um estandarte de nossa glória. Que honra maior pode ser concedida a uma pessoa mortal do que se levantar pela causa de Deus? E não apenas morrer no Senhor, mas morrer por Ele. Inácio chamava suas correntes de suas pérolas espirituais. Paulo se gloriava mais em sua corrente de ferro do que se ela fosse uma corrente de ouro. Atos 28:20. Considere o que Jesus Cristo sofreu por nós. Calvino diz que toda a vida de Cristo foi uma série de sofrimentos. Cristão, qual é o seu sofrimento? Você é pobre? Cristo também o era, como vemos a partir de Mateus 8:20. As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está cercado de inimigos? Cristo também estava. Contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Atos 4:27.
Nossos inimigos reivindicam defender a religião verdadeira? Fizeram o mesmo com Cristo. Os principais sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito lançá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Mateus 27:6. Que perseguidores piedosos! Perceba como eles tinham a certeza, a consciência de que o dinheiro dado a Judas para entregar Jesus era um preço de sangue. Eles tinham total consciência disso, que tinham as mãos cobertas de sangue pela morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Só que eles não sabiam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né? Mas porque Deus não permitiu isso? Porque no Antigo Testamento tinha várias profecias. E os fariseus, eles conhecem a Bíblia bem, eles leem a Bíblia todos os dias. E assim, irmão, a providência de Deus fez com que tudo se cumprisse, né? A morte do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, já estava nos planos de Deus. Por isso que esses fariseus, esses judeus, mesmo sendo o povo próprio de Deus, nunca reconheceu Jesus Cristo como Messias. É um julgamento do próprio Deus que endureceu o coração deles para que eles não reconhecessem Jesus como Messias, até chegar da hora. Porque quando chegar a hora certa, aqueles escolhidos, os remanescentes, eles vão reconhecer o Jesus como Messias, porque até hoje eles esperam o Messias, mas no momento certo de Deus, porque assim são as coisas de Deus, é no tempo dele, não é no nosso tempo. Então esses judeus vão reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Mas continuando, você é difamado? Cristo também foi. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Mateus 27:29. Você é caluniado? Cristo também foi, quando os juriaram, dizendo: Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Mateus 9:34. Você é tratado com desprezo? Cristo também foi. Alguns começaram a cuspir nele. Marcos 14:65. Você é traído por amigos? Cristo também foi. Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem? Lucas 22:48. Você teve suas posses retiradas de você e os ímpios se apoderaram delas? Cristo também foi tratado assim. Repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Mateus 27:35. Você está sofrendo de maneira injusta? Cristo também sofreu de maneira injusta. Tanto foi assim que seu próprio juiz o absolveu. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: Não vejo neste homem crime algum. Lucas 23:4. Você é tratado de maneira bárbara e arrastado para o sofrimento? Cristo também foi. Amarrando, levaram-no. Mateus 27:2. Você pode ser morto? Cristo de fato foi. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Lucas 23:33. Deram-lhe fel e vinagre para beber, o fel representando a amargura de sua morte e o vinagre representando a crueldade de sua morte. Cristo suportou não apenas o sangue da cruz, mas a maldição dela. Gálatas 3:13. Ele sofreu agonia em sua alma. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. A alma de Cristo foi obscurecida por uma nuvem do desagrado de Deus. A igreja grega, ao falar dos sofrimentos de Cristo, o chama de sofrimentos desconhecidos. O Senhor Jesus suportou tudo isso por nós. Será que não podemos suportar perseguição devido ao nome dele? Diga como Santo Inácio: estou disposto a morrer por Cristo, pois Cristo foi meu amor, foi crucificado. Nosso cálice de sofrimento não é nada comparado ao cálice que Cristo bebeu. Seu cálice foi misturado com a ira de Deus, e se ele suportou a ira de Deus por nós, então certamente podemos suportar a ira dos homens por ele. Considere a honra que trazemos a Cristo e ao Evangelho ao sofrer por causa deles. Assim como foi uma honra para César ter soldados capazes de lutar com fome e frio, bem como suportar dificuldades em suas marchas, assim também é uma honra para Cristo ter pessoas alistadas em seu exército que são capazes de deixar tudo por ele. Quando seus servos estão dispostos a usar sua insígnia,
Mesmo que ela esteja manchada de desgraça e encharcada de sangue, isso evidencia que Cristo é um bom Senhor. A corrente de ferro de Paulo fez o Evangelho parecer ser uma corrente de ouro. Tertuliano disse acerca dos santos de sua época que eles aceitavam seus sofrimentos mais voluntariamente do que se tivessem sido libertados. Como a verdade foi glorificada quando os mártires ousaram manterem-se abraçados a ela, mesmo em meio às chamas. E à medida que os sofrimentos dos santos adornam o Evangelho, eles também o propagam. Basílio diz que o zelo e a constância dos mártires dos tempos primitivos converteram alguns dos pagãos ao cristianismo. Alguém já disse: a igreja foi inaugurada por sangue, e é por meio de sangue que ela cresce. As chuvas de sangue sempre tornaram a igreja fecunda. O fato de Paulo estar acorrentado alimentou o alcance da verdade. Filipenses 1,13. O evangelho sempre floresceu nas cinzas dos mártires. Considere com quem nos comprometemos em nosso batismo. Fizemos votos solenes de que seríamos fiéis à causa de Cristo e que lutaríamos sob seu estandarte até a morte. E quantas vezes na bendita ceia prestamos juramentos de fidelidade a Jesus Cristo, prometendo sermos seus servos e que a morte não nos separaria. Ora, se quando formos chamados recusarmos sofrer perseguição por seu nome, então Cristo apresentará nosso batismo como uma acusação contra nós. Cristo é chamado o capitão da nossa salvação. Hebreus 2,10. Demos nossos nomes e nos alistamos no exército desse capitão. Ora, se por medo fugirmos de nossas cores, então incorremos em perjúrio no mais alto grau. E como poderemos encarar Cristo no dia do juízo? Aquele juramento que não é mantido inviolavelmente será punido infalivelmente. Onde o rolo que voava e continha maldições repousou, senão na casa daquele que jura falsamente. Zacarias 5,4. Considere que nossos sofrimentos são leves. O apóstolo chama de leve e momentânea tribulação. 2 Coríntios 4,17. A tribulação é pesada para a carne e o sangue, mas é leve para a fé. A aflição é leve em 3 aspectos. A aflição é leve em comparação ao pecado. Aquele que sente o pecado como pesado, sente a aflição como leve. O pecado fez Paulo exclamar: miserável homem que eu sou. Romanos 7,24. Ele não chora devido às suas correntes de ferro, mas devido ao seu pecado. O maior som abafa o menor. Quando o mar ruge, os rios se calam. Aquele que está preocupado com seus pecados e vê como provocou a Deus, considera leve o jugo da aflição. Miqueias 7,9. A aflição é leve em comparação com o inferno. O que é a perseguição em comparação com a condenação? O que é o fogo do martírio em comparação com o fogo dos condenados? Não é mais do que a picada de um alfinete comparada com uma ferida mortal. O salmista exclamou: quem conhece o poder da tua ira? Salmos 9,11. O próprio Cristo não teria suportado essa ira se não fosse mais do que um homem. A aflição é leve em comparação com a glória. O peso da glória torna a perseguição leve. Crisóstomo disse: se os tormentos de todas as pessoas do mundo pudessem ser lançados sobre um só homem, mesmo assim, isso não poderia ser comparado a uma hora no céu. E se a perseguição é leve, não devemos ficar excessivamente abatidos devido a ela. Não desmaiemos pela incredulidade e nem nos irritemos pela impaciência. Considere que nossos sofrimentos são curtos. O apóstolo declara: depois de vocês terem sofrido por um pouco, 1 Pedro 5,10, nossos sofrimentos podem ser duradouros, mas não são eternos. A aflição é comparada a um cálice. Lamentações 4,21. Os ímpios bebem de um mar de ira que não tem fundo, o qual jamais será esvaziado. Mas nós tombaremos apenas um cálice de martírio, então Deus dirá que este cálice passe. Como disse o salmista: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos. Salmo 125,3. O cetro pode estar lá, mas não descansará. Cristo chama seus sofrimentos de 1 hora. Lucas 22,53. Será que não podemos suportar 1 hora? A perseguição é aguda, mas é curta. Embora a tristeza tenha um espinho para atormentar, ela também tem asas para voar, como é dito pelo profeta, e deles fugirão a tristeza. Isaías 35,10.
Em breve será concedido o salvo-conduto aos santos. Eles não chorarão e nem sofrerão mais, mas serão retirados dos tormentos e colocados no seio de Cristo. O povo de Deus não estará sempre na fornalha de ferro. O ano de jubileu está para vir. A água da perseguição, como uma inundação terrestre, logo se secará. Considere que, enquanto sofremos por Cristo, sofremos com Cristo, como está escrito: se com Ele sofremos, Romanos 8,17. Jesus Cristo suporta parte do sofrimento conosco. O cristão diz: jamais conseguirei resistir. Porém, lembre-se, se você sofre com Cristo, Ele o ajudará a sofrer. Assim como nosso bendito Salvador disse: não estou sozinho, porque o Pai está comigo. João 16,32. Assim também um crente pode dizer: não estou sozinho, porque meu Cristo está comigo. Ele suporta a parte mais pesada da cruz e nos concede sua graça, como lemos em 2 Coríntios 12:9. A minha graça é o que basta para você. Como está escrito: Ele estende os braços eternos. Deuteronômio 33:27. Se Cristo coloca o jugo da perseguição sobre nós, Ele colocará seus braços sobre nós. O Senhor Jesus não apenas nos coroará quando vencermos, mas nos capacitará a vencer. Quando o dragão luta contra os piedosos, Cristo é aquele Miguel que se levanta por eles e os ajuda a vencer. Daniel 12:1. Considere que a pessoa que se recusa a sofrer perseguição jamais estará livre do sofrimento. Tal pessoa terá sofrimentos internos. A pessoa que não sofre por consciência sofrerá na consciência. Foi isso que aconteceu com Francis Spira. Depois de ter renunciado à doutrina, que uma vez professou por medo de perseguição, ele caiu em grande terror mental. Ele afirmou sentir as próprias dores dos condenados em sua alma. Aquele que temia a estaca foi submetido ao flagelo de uma consciência atormentadora. Tal pessoa terá sofrimentos externos. Pendleton se recusou a sofrer por Cristo. Pouco tempo depois, sua casa pegou fogo e ele foi queimado junto com ela. Aquele que não queria queimar por Cristo, posteriormente se viu obrigado a queimar por seus pecados. Tal pessoa terá sofrimentos eternos. O apóstolo diz sobre tais pessoas que elas foram postas como exemplo do castigo do fogo eterno. Judas 7. Esses sofrimentos presentes não podem impedir uma pessoa de ser bem-aventurada, pois bem-aventurados os perseguidos. Nós pensamos, bem-aventurados os ricos, mas não bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. E mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Tiago 1,12, 1 Pedro 3,14. Considere que a perseguição não pode nos impedir de sermos bem-aventurados. Vou provar isso através das seguintes afirmações. Aqueles que têm Deus como seu Deus são bem-aventurados. Como diz o salmista: feliz é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144:15. Mas a perseguição não pode nos impedir de ter Deus como nosso Deus. Podemos dizer o mesmo que foi dito pelos jovens hebreus: nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar. Daniel 3,17. Mesmo sendo perseguidos, eles ainda podem dizer: o nosso Deus, portanto, a perseguição não pode nos impedir de sermos bem-aventurados. Aqueles a quem Deus ama são bem-aventurados, e a perseguição não pode impedir o amor de Deus por nós. Como está escrito em Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? O ourives ama o seu ouro quando ele está no fogo, tanto quando ele está em sua bolsa. Deus ama seus filhos tanto na adversidade quanto na prosperidade. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Apocalipse 3,19. Deus visita seus filhos na prisão e lhes diz: coragem. Atos 23:11. Deus alivia seus sofrimentos, como está escrito em 2 Coríntios 1:5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Assim como a mãe, que depois de dar ao seu filho um remédio amargo, dá-lhe um doce, assim também a perseguição é um remédio amargo. Mas Deus concede os consolos do seu Espírito para adoçá-la. Se a perseguição não pode impedir o amor de Deus, então ela também não pode nos impedir de sermos bem-aventurados.
Aqueles por quem Cristo ora são bem-aventurados. Cristo está orando por aqueles que são perseguidos. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste. João 17:11. Embora essa oração seja feita por todos os crentes, ela foi feita especialmente por seus apóstolos, os quais ele previu que seriam mártires. João 16:2. Ora, se a perseguição não pode impedir a oração de Cristo por nós, então ela também não pode nos impedir de sermos bem-aventurados. Aqueles cujos pecados são perdoados são bem-aventurados. A perseguição purifica o pecado. Isaías 27:9. Hebreus 12:11. A perseguição é um corrosivo que remove a carne orgulhosa. É um vento que nos separa de nossa palha e é um fogo que nos purifica. A perseguição é o remédio que Deus aplica a seus filhos para remover aquilo de ruim que há neles. Certamente aquilo que nos purifica de nossos pecados não pode nos impedir de sermos bem-aventurados. A principal coisa que devemos considerar acerca do sofrimento é a recompensa gloriosa que os seguirá. Deles é o reino dos céus. Basílio diz: a esperança de recompensa é muito poderosa e motivadora. Moisés tinha os olhos na recompensa. Hebreus 11:26. Sim, e a mesma coisa por ser dita a respeito de Cristo. Hebreus 12:2. Muitos fizeram grandes coisas pela esperança de uma recompensa temporal. Camilo, quando viu sua pátria oprimida pelos gauleses, arriscou sua vida por ela, para adquirir fama e honra. Se as pessoas são capazes de arriscar suas vidas por um pouco de honra temporal, o que deveríamos fazer pela recompensa da glória eterna? Crisóstomo disse: um comerciante não se importa em enfrentar algumas tempestades no mar, mas seus pensamentos estão fixos no lucro que ele terá quando o navio chegar em casa carregado. Assim, um cristão não deve se preocupar excessivamente com seus sofrimentos presentes, mas deve fixar seus pensamentos na rica recompensa que receberá ao chegar ao porto celestial, pois é grande a sua recompensa nos céus. Mateus 5:12. A cruz é uma escada dourada pela qual subimos aos céus. Um cristão pode perder sua vida, mas não a sua recompensa. Ele pode perder sua cabeça, mas não a sua coroa. Se até mesmo quem dá um copo de água fria, Mateus 10:42, não perderá sua recompensa, muito menos quem oferece um gole de sangue quente. As recompensas da glória podem adoçar todas as águas amargas de Mara. Isso deveria nos inspirar a cultivarmos o espírito de um mártir. Não estou dizendo que podemos merecer essa recompensa devido aos nossos sofrimentos, pois isso é recebido por doação. Eu lhes darei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. A recompensa é a herança legada pela livre graça, pois qual é a proporção entre uma gota de sangue e um peso eterno de glória? O próprio Cristo, enquanto homem, apenas deixando de lado sua divindade, não mereceu nada pelos seus sofrimentos, pois Cristo, enquanto considerado apenas como homem, era uma criatura e uma criatura não pode merecer nada da mão do Criador. Os sofrimentos de Cristo, enquanto considerados apenas como homem, eram finitos. Portanto, não podiam merecer glória infinita. De fato, enquanto ele era Deus, seus sofrimentos eram meritórios. Mas quando o consideramos apenas como homem, seus sofrimentos não eram meritórios. Eu argumento isto contra os papistas. Se os sofrimentos de Cristo, enquanto considerado apenas como homem, embora como homem ele estivesse acima dos anjos, não puderam ser meritórios, então, que homem na terra, que profeta ou mártir, é capaz de merecer alguma coisa através de seus sofrimentos? Entretanto, embora não tenhamos nenhuma recompensa ex merito, a partir de nosso mérito próprio, nós teremos uma recompensa ex gratia, a partir da graça de Deus. Como está escrito em nosso texto: é grande a sua recompensa nos céus. Pensar nessa recompensa deveria animar os cristãos. Olhem para a eterna coroa de glória e então fiquem desanimados se puderem. A recompensa está tão acima dos seus pensamentos quanto está além dos seus méritos. Uma pessoa que precisa atravessar uma água profunda fixa os olhos na terra firme que está diante dela. Assim, enquanto os cristãos atravessam
as águas profundas da perseguição, eles deveriam fixar os olhos na sua fé, na terra da promessa. É grande a recompensa nos céus. Aqueles que suportam a cruz pacientemente usarão a coroa triunfantemente. Os santos sofredores de Cristo terão posições mais elevadas na glória. Mateus 19, 28. Deus tem seus lugares mais altos, sim, seus tronos, para seus mártires. É verdade que aquele que tem o menor grau de glória, até mesmo se for um porteiro no céu, terá glória o suficiente. Contudo, assim como José deu a Benjamim uma porção dupla a mais do que a seus irmãos, assim também Deus dará aos seus sofredores uma porção dupla de glória. Alguns astros celestes são mais elevados, enquanto algumas estrelas são mais brilhantes. Os mártires de Deus brilharão mais intensamente no horizonte celestial. Oh, glórias, glórias, glórias a Deus! Oh, olhe frequentemente para a grande recompensa. Hebreus 10, 35. Nem todas as sedas da Pérsia, nem todas as especiarias da Arábia e nem todo o ouro de Ofir podem ser comparados a essa recompensa gloriosa. Como pensar a respeito disso deveria nos fortalecer e nos encher de coragem para enfrentarmos os nossos sofrimentos. Quando ameaçaram Basílio com o exílio, ele se consolou com isto, que ou ele estaria debaixo do céu ou no céu. Foi a esperança dessa recompensa que animou tanto os primeiros mártires de Cristo, quando lhes colocaram incenso nas mãos e não pediam mais nada deles para salvar suas vidas, senão espalhar um pouco desse incenso no altar em honra ao ídolo. Mas eles preferiram morrer do que fazer isso. Essa gloriosa recompensa no céu é chamada de reinar com Cristo. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. Primeiramente, nos tornamos mártires por Cristo, depois reis por Cristo. Juliano honrava todos aqueles que eram mortos em suas batalhas. Assim faz o Senhor Jesus. Após a crucificação dos santos, vem a coroação deles. Eles reinarão. Os ímpios primeiramente reinam e depois sofrem. Os piedosos primeiramente sofrem e depois reinam. Os santos terão um reinado feliz, o qual será tanto pacífico quanto duradouro. Quem não nadaria através de sangue para obter essa coroa? Quem não sofreria alegremente? Cristo diz: alegre-se e exultem. Mateus 5,12. A palavra grega traduzida aqui significa literalmente pular de alegria. Os cristãos devem ter seus espíritos alegrados e exultantes ao contemplar o peso eterno da glória. Se você quer ser capaz de sofrer, ore muito. Peça a Deus para revesti-lo com um espírito de zelo e magnanimidade. Em Filipenses 1,29 lemos: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Ser capaz de sofrer é um dom de Deus. Ore por esse dom. Não pense que você será capaz por si mesmo de sacrificar a sua vida e a sua liberdade por Cristo. Pedro estava excessivamente confiante em si mesmo, a ponto de dizer: darei a minha vida pelo Senhor. João 13, 37. Mas a força de Pedro o traiu. Pedro tinha graça habitual, mas faltava-lhe graça auxiliadora. Os cristãos precisam das brisas frescas do céu. Ore para que o Espírito Santo o fortaleça para enfrentar seus sofrimentos. Assim como o fogo endurece o vaso de barro, que é inicialmente fraco e flexível, assim também o fogo do Espírito nos endurece para que possamos suportar os sofrimentos. Olhe para que Deus o capacite a ser como uma bigorna, para que você possa suportar os golpes dos perseguidores com uma paciência invencível. Ó graça maravilhosa do meu Rei, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Que ensino poderoso, meu Deus, que ensino glorioso, graças a Deus pelo final de mais esse ensino. Que esse ensino, meu Deus, possa ficar guardado dentro do meu coração, que eu possa dar moradia, Senhor, a esse ensino dentro do meu coração, assim como também aqueles que escutarem esse ensino. O que você achou, irmão, desse ensino? Eu espero, irmão, que
esse ensino possa encorajá-lo a ver, irmão, que quando Deus nos prova com sofrimento, assim como ele fez com Jó, ele está nos refinando numa fornalha. É como o ouro, quando ele vai ser transformado, ele passa por uma fornalha. E aí veja bem, aquele material bruto que saiu ali da natureza, ele é jogado numa fornalha quente para ser refinado. Dali sai uma aliança, algo lindo, todo moldado, onde você coloca no seu dedo, né? Onde você se casa e você se faz aquela aliança ali do casamento, e você vê que o casamento, o mesmo casamento entre um homem e uma mulher, é o mesmo casamento entre Jesus e a sua igreja. Então, irmão, que você possa, naqueles dias de luta, naquele dia que você está sendo provado na fornalha do Senhor, que você possa passar por esses dias, irmão, dando graças a Deus. Porque a palavra de Deus diz para nós darmos graças a Deus em todos os momentos. Nós precisamos agradecer, irmão. Essa semana eu passei por uma prova dessa. E em nenhum momento, graças a Deus, eu murmurei, eu abri minha boca para reclamar. Não. Mas eu também não agradeci. Então, o ensino, na verdade, é que nós não só não podemos abrir a boca para reclamar, para murmurar, né? Mas nós devemos abrir a boca, pelo contrário, para agradecer. Porque todas as vezes que nós formos provados, não importa o que seja, mesmo que seja Satanás com autorização de Deus, porque ele não toca num fio de cabelo do ungido do Senhor sem autorização. Quando Satanás tocou nos bens de Jó, nos filhos de Jó, na saúde de Jó, foi com a permissão de Deus, né? Então, muitas vezes Deus permite isso, que Satanás toque na nossa saúde, na nossa paz, na nossa família, nos nossos bens, para nos refinar, irmãos. Veja como foi Jó. Jó, ele em nenhum momento ele desistiu, ele esmoreceu, ele blasfemou, ele renegou Deus. Mesmo a mulher dele falando para ele, renega esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus. Não. Jó permaneceu firme até o fim, irmão. Jó foi refinado. No fim, o que aconteceu com Jó? Jó ganhou tudo em dobro. Além, claro, da salvação. Além, claro, da coroação. Além, claro, de tudo que Jó deve ter ganhado lá em cima, em sua coroação. Porque quanto maior o sofrimento, maior é a glória. Então, irmão, que nós possamos aprender com Jesus, que era manso e humilde de coração, e a fazer o que Jesus fazia, a sentir o que Jesus sentia, a ver como Jesus via, a escutar como Jesus escutava, a falar como Jesus falava, a nos olharmos no espelho e dizermos: eu sou a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque foi para isso que Deus nos criou. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um povo para si, a qual Ele não só escolheu, mas Ele escolheu, chamou, predestinou. E é Deus quem nos justifica. Deus é quem nos justifica. Quem tentará acusação contra os ungidos do Senhor? É Deus quem nos justifica, através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, irmão, por mais que você tenha caído no pecado, por mais que você tenha se deixado levar por Satanás e suas estratégias, nunca esqueça, ele não pode te acusar, irmão. É Deus quem nos justifica, irmão. Deus quem nos justifica, irmão. Não se deixe vencer por Satanás. Se ele está te acusando aí de um pecado que você cometeu, ajoelhe-se perante Deus, se quebrante como Davi fez, confesse esse pecado e se volte para Jesus, irmão. Porque ele mesmo disse: aqueles a quem o Pai me deu, eu nunca deixarei. Jesus, ele nunca vai abandonar um crente, porque ele é o cabeça da igreja. Nós somos a sua noiva. Assim como nunca você pode abandonar a sua esposa, porque você tem uma aliança em Deus com ela, a mesma aliança que Jesus Cristo tem com você,
você tem com a sua esposa, que você casou, que deixou o seu pai, sua mãe, para se casar com ela. É a mesma aliança, irmão. Portanto, se Cristo nunca nos abandonará, nunca nos deixará, a mesma coisa você também não pode fazer com a sua esposa. Aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Portanto, irmão, nós temos uma aliança. Essa aliança é para até o fim. É na morte, é na pobreza, é no sofrimento, é na angústia, é na prisão, é nas amarras, é na cruz, é nas correntes, é na masmorra. Nós temos uma aliança com Jesus Cristo. Ele nunca nos abandonará e nós também nunca o deixaremos. Nós vamos com Cristo até o fim, irmão. Não importa, irmão, não importa. Não importa, irmão, se você tem que pular no abismo. Você tem que ir com Cristo. Não importa, irmão, se a sua cabeça estiver assim, prestes a ser decapitada. Você está com Cristo. Não importa, irmão, não importa a perseguição que você esteja passando. Não importa a humilhação. Não importa as chibatadas. Não importa os cortes nas suas costas pelas chibatadas. Você está com Cristo. Cristo nunca largará da nossa mão. Ele nunca nos deixará. Portanto, irmão, sejamos fiéis até a morte. Porque o morrer com Jesus é lucro. Como disse Paulo, o morrer com Cristo, irmão, é lucro. Portanto, nunca largue a mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória e nome do seu nome, do nome dele, pelos séculos dos séculos, que você possa aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, que você possa meditar nesse ensino poderoso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o seu reino avance e a glória seja dada somente a ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Glórias a Deus e graças a Deus. Poderoso, o Senhor falou e chamou a terra, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu o Deus, virá o nosso Deus e não se calará. O fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajudai-nos, meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Será. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu protestarei contra ti. Sou Deus, sou o teu Deus, não te repreenderei pelos teus sacrifícios, holocaustos que estão continuamente perante mim. E da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos seus currais, porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome não tordiria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, beberei sangue de bodes. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga
dízimo os teus votos. Quem te invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e tomar a minha aliança na tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adulteros. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu